E aí é isso que a gente quer chamar a atenção. Existe alguma relação entre os distúrbios do sono, tá? E o aparecimento de doenças neurodegenerativas nos idosos? Então, relembrando lá as funções do sono. A primeira coisa que nós dissemos é que o sono ele tem a ver com a restauração do corpo. Olha aqui, ó, produção do hormônio de crescimento. Então, isso aqui, se eu estou com um adolescente, se eu estou privando um adolescente do sono, eu estou privando também um adolescente de produzir muito hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento ele não serve somente para promover o crescimento ósseo, o crescimento dos órgãos, mas para estabilizar o metabolismo do nosso corpo. Então é fundamental que a gente durma. Lembre-se também disso aqui quando eu falei das funções do sono, é que durante o sono a gente tem um aumento da atividade do sistema gliolinfático, que é o sistema linfático cerebral. Esse aumento da atividade do sistema gliolinfático, no sistema nervoso central, isso implica que eu estou tendo uma limpeza dos produtos de degradação proteica. Então, se eu não durmo, eu não tenho essa limpeza, eu tenho um acúmulo de proteínas no cérebro. Então, o que a gente pode propor? Que quando eu tenho uma baixa qualidade do sono, pouco sono profundo, isso me gera um aumento da atividade neural. Esse aumento da atividade neural vai aumentar, por exemplo, a produção de beta-amiloide. Olha, se eu tenho uma privação de sono, durante o sono, eu vou ter uma limpeza do metabolismo disso. Se eu tenho uma privação de sono, não tem. Isso aumenta mais ainda. O aumento do beta-amiloide na área intersticial, ou seja, no fluido cerebral, vai aumentar o risco de formação de placas de amiloide, e a presença dessas placas predispõe clinicamente ao Alzheimer. Você começa a ter sintomas de Alzheimer. O sintoma de Alzheimer, o que vai acontecer? Olha, gera uma dificuldade de você controlar o sono, e isso piora. Então, você tem aqui um ciclo nesse sentido. Então, se eu tenho tudo isso aqui também, olha, eu pioro a minha função cognitiva, e essa piora da minha função cognitiva vai contribuir com o déficit cognitivo da doença de Alzheimer. Então, isso implica que a gente pode pensar que eu posso utilizar de estratégias cronoterapêuticas de suporte no tratamento em doença neurodegenerativa. Que é aqui que eu estou chamando de cronobióticos, que são as estratégias cronoterapêuticas. O BLT aqui é Bright Light Therapy, ou seja, terapia por luz intensa. Então, o indivíduo, se ele submete a essa grande diferença, claro e escuro, se ele submete principalmente à luz intensa mais pela manhã, ele tende a ter uma maior regularidade e um sono iniciando com a latência do sono mais curta, maior eficiência do sono e sono mais regular. A melatonina, se o indivíduo não disponibiliza no ambiente que tem bright light, ou seja, imagina, em condições de época do inverno, o uso da melatonina também é importante, ou o indivíduo ele tem problema visual, e aí o uso da melatonina ajuda. O exercício físico, principalmente o exercício físico sendo realizado no início da manhã e no meio da tarde, ele ajuda muito a melhorar a eficiência do sono e a regularidade do sono, e a restrição alimentar. Olha, a gente sabe que o sistema sensorial, ele ativa o córtex. Então, se eu tiver com muito alimento no meu tubo digestório, no horário de dormir, isso vai promover uma estimulação sensorial e vai dificultar o iniciar o sono, ou vai fazer com que eu tenha um sono superficial, mais fragmentado, diminuindo a eficiência do sono. Então, se eu faço uma restrição alimentar à noite, para poder dormir sem ter os problemas, eu vou melhorar a regulação circadiana do sono, isso vai me gerar uma boa higiene do sono, melhora a qualidade do sono.
Se melhora a qualidade do sono, eu vou diminuir os processos inflamatórios, eu vou diminuir o acúmulo, né, das proteínas, né, betas, amiloides, e se eu faço isso, é claro que eu vou atrasar, né, o início, né, do desenvolvimento da doença de uma pessoa que já tem predisposição à doença de Alzheimer. Então, essa seria as estratégias que a gente deve estar utilizando. Por isso que a gente tem insistido tanto, né, agora na fase, né, que nos adolescentes você não faça eles ter privação de sono, porque isso, né, você está prejudicando lá na frente, na fase adulta. Já existem alguns estudos experimentais mostrando quanto, né, uma relação entre a desregulação circadiana, uma pior qualidade do sono, gera, né, um aumento da inflamação, gera, né, a presença, né, de aumento, né, do beta-amiloide e aumento, né, da patogênese da doença de Alzheimer. Então, isso já é algo bastante já determinado, né, tanto em modelos animais como em estudo humano, e a importância da estratégia de você melhorar a regularidade do ciclo sono e vigília, né, para você, né, evitar ou diminuir, né, os sintomas das doenças neurodegenerativas, que aqui a gente está utilizando como exemplo a doença de Alzheimer. E no idoso, né, e aí eu queria chamar a atenção de vocês, a Patrícia foi uma fisioterapeuta, ela estudou, ela foi me orientando, ela estudou, né, por muitos anos, né, ela fez o mestrado dela, né, ela terminou o mestrado em 2011 e terminou o doutorado em 2017. E ela estudou idosos, isso aqui é a capa da dissertação dela, que são sono e síndrome de fragilidade, idosos residentes em instituição de longa permanência, né, e já depois, ela fez isso, né, estudando idosos lá de João Pessoa, né, lá na Paraíba, depois ela estudou na Paraíba inteira e foi ver a participação dos componentes homeostáticos circadianos no desempenho funcional em idoso institucionalizado, que foi a tese de doutorado dela, né. Ela fez, né, o mestrado aqui na fisioterapia da UFRN e o doutorado, né, aqui, né, na psicobiologia sobre a minha orientação. Então, basicamente, a Patrícia, né, o que ela estudou, né? Ela primeiro fazia a avaliação dos pacientes, fazia uma avaliação cognitiva para ver se os pacientes iriam entender e poderiam, né, participar de todos os protocolos, né? Então, está aqui, né, a paciente sendo avaliada, fazendo as medidas objetivas, né, você avaliando, por exemplo, os dados funcionais, aqui, por exemplo, a velocidade delas se locomover, se levantar, tal. Aqui, coletando os dados, aqui, vocês podem ver, nesse braço dela aqui tem um actímetro, que é um aparelho para fazer o registro do sono, né, aqui tem a pessoa, né, aqui com as instruções para ela poder estar anotando, os horários de alimentação, do início do sono, as atividades que ela faz, tal, etc. E basicamente, né, o que a Patrícia encontrou assim, que existia um grupo de idosos que tinham essa condição aqui. Então, veja, isso aqui é noite, dia, noite. A gente vê que o ritmo de atividade desse idoso aqui é altamente perturbado. Esse aqui não, olha, veja que ele tem aqui, ele acorda sempre no horário, vai dormir aqui, né, tem um sono consolidado. Então, esse aqui é um indivíduo que tem um bom sono, esse aqui tem uma má qualidade do sono. E o que ela viu é que esse indivíduo aqui, que tinha um bom padrão de sono ainda, ele tinha um aspecto funcional, uma capacidade funcional bastante, né, preservada, e esse aqui era um indivíduo que, né, não tinha a capacidade funcional dele, né, não estava preservada. Esses estudos foram realizados durante 4 anos, aqui neste caso do doutorado da Patrícia, e o que a gente esperava era tentar, né, encontrar ao longo, né, desses 4 anos, né, idosos que tinham um padrão de um sono muito fragmentado ou pouco fragmentado e aumentando essa fragmentação, mas a gente não viu. O que a gente percebeu é que já desde o primeiro ano já existiam muitos idosos com um padrão muito fragmentado. O que a gente viu é que esses fragmentados eram grandes, esses aqui que eram, eles se mantiveram durante os 4 anos, então a gente não viu piora durante esses 4 anos. Mas uma coisa que a gente percebeu, né, nos pacientes do trabalho aqui da Patrícia, é que também esses pacientes aqui que tinham sono muito fragmentado, eles usavam muito, em termos numéricos,
mais medicamentos do que este. E é claro, né, porque existe um conjunto de medicamentos, como por exemplo os betas bloqueadores. Eu já falei para vocês que os betas bloqueadores, eles podem bloquear, por exemplo, a liberação, né, da melatonina. E isso pode gerar insônia, despertares noturnos, né? E algumas substâncias, por exemplo, como a clonidina, também tem efeitos sobre os sonos. Os corticosteroides, que é usado, por exemplo, nos pacientes que têm artrite, processo inflamatório e tal, também altera, né, gera insônia, diminui o sono REM. Os diuréticos, para os indivíduos que têm pressão elevada, também aumenta, né, a urina, né, durante a noite, né, acaba gerando despertares, né, medicamentos que contêm cafeína, principalmente para tentar diminuir, né, melhorar o alerta, ou são usados, por exemplo, para medicamentos para dor de cabeça, cefaleia, né? Isso também aumenta a vigília, prejudicando, né, o sono. Medicamentos que têm, né, a nicotina, que os indivíduos, ou produtos em gerais, que os indivíduos que, né, fumam, né, pode gerar insônia, né, e vários outros, né. Aqui, por exemplo, né, a teofilina, pacientes que, por exemplo, que têm, né, asma, doença pulmonar obstrutiva, eles promovem, né, estimulam a vigília, né, porque eles têm um efeito muito semelhante, né, à cafeína e etc. Então, os idosos, né, eles usam muito medicamentos e esses muitos medicamentos prejudicam o sono e esses, ao prejudicar o sono, né, ele piora a própria doença do idoso. Então, tá, então o que é que a gente deve fazer? Na verdade, né, a gente tem que usar medicamentos com idosos com muito mais parcimônia, com muito mais cuidado, né, e não simplesmente, né, usar de uma forma, né, sem critério. Hoje, nós temos já uma especialidade na área médica, né, que é a geriatria, alguém que se preocupa muito mais, né, com a qualidade de vida, né, e aí faz, né, uma avaliação com muito mais cuidadoso. Porque, é claro, se eu tenho, né, que usar, né, um antihipertensivo, o que que eu vou usar? Um beta-bloqueador, né, um diurético. Então, eu sei que alguns pacientes vão responder mais ou menos, né, e vão ter mais consequências. Então, eu tenho que ter uma grande, né, parcimônia nesse aspecto para escolher a medicamento quando necessário, né, e aqui vai ter o menor efeito possível no sono, na questão do idoso, porque o idoso ele já tem um sono frágil, né? Já tem dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, né? E etc. Então a gente precisa ter muito cuidado com qualquer prescrição para o idoso para não afetar o sono e não prejudicar mais ainda. Então, para a gente, né, finalizar a nossa aula, né, o que eu acho que essa frase, eu gosto dela, né, que é preciso garantir uma boa noite de sono, respeitando cada fase da nossa vida, né? Ou seja, quando a gente, primeiro ano de vida, na infância, na adolescência, no adulto e no idoso. Mas também cada fase, mas também respeitando as diferenças individuais, né? Porque eu sei que tem gente que necessita de mais sono, gente que necessita menos de sono, então eu tenho que fazer esse respeito. E o mais importante é que isso, respeitar, né, garantir uma boa noite de sono, respeitando as fases e as diferenças individuais, vai, né, nos proporcionar uma vida saudável durante toda a nossa vida, inclusive, né, na fase final, né, que é a fase, né, da velhice. Então, eu fico à disposição para questões de vocês, perguntas, comentários. Questões, dúvidas?
Professor, acho que eu e o pessoal, a gente só tem mais dúvidas como vai ser a avaliação. Vai ser um Docs, né? Se eu não me engano. Vai ser o quê? Uma lista. A avaliação vai ser um Docs, né? Um formulário, eu acho, do Google. Isso, vai ser um formulário. Vai ser um formulário do Google, certo? E aí eu vou disponibilizá-lo na sexta-feira de manhã, tá? E aí vocês têm o dia inteiro para vocês fazerem, né, preencherem ele. Não vou fazer limite de tempo para pergunta, né? Cada um vai poder escolher o seu horário para fazer. Vai ser uma estratégia que vocês vão poder, inclusive, consultar o material, o livro, os vídeos, rever a aula, tal. Mas aí a gente vai fazer, né, umas perguntas mais, né, de vocês pensarem, inclusive estimulando vocês a ir lá no vídeo da aula ou pegar o texto, ler, porque o ideal é que vocês, né, estejam buscando o aprendizagem, né? E aí fica o dia todo, certo? Agora vocês vão poder, né, enviar o formulário só uma vez. Você pode entrar, ver o formulário, ver uma pergunta, e essa pergunta aqui eu não estou entendendo, não sei. Então imagina que eu faço uma pergunta bem assim, detalhe. O núcleo, né, que tem a serotonina é o núcleo pendúculo pontino, né, da formação reticular. Aí você não sabe disso, então você vai lá, né, no livro, no procurar ou na aula, aí vê, não, a serotonina está no núcleo da rata, então essa afirmativa está errada. Claro, não vai ser uma pergunta desse jeito, só como exemplo, né? Então, essa prova, né, ela vai ter vai estar, provavelmente serão 10 ou 15 questões, ela vai valer 10, né, como o primeiro conceito da disciplina. Isso, então os assuntos vão ser, né, da primeira aula até hoje. Tá? E aí, o que é que nós vamos continuar, né? Então, assim, veja, essas aulas iniciais foram aulas muito mais introdutórias, mais de apresentação e aí, a partir da segunda, nós vamos para a segunda parte do curso. Na segunda parte, a gente vai ver uma coisa muito mais aplicada em relação à saúde, né? Então, nós vamos ver os distúrbios do sono, primeiro, como é que a gente, né, faz o diagnóstico, como é que a gente classifica, né, quem é cada um, né, vamos ver os principais, como, por exemplo, a parte de dificuldade inicial, sono, insônia, vamos ver os distúrbios relacionados à ritmicidade, as parassonias, que são os comportamentos que ocorrem à noite, e assim sucessivamente. Alguma questão? Então, gente, um bom fim de semana, bom carnaval virtual, ok, certo? E aí, na sexta-feira, nós não teremos esse encontro presencial. Vocês terão só atividade para fazer o dia inteiro para responder, né, o questionário que eu vou passar para vocês. Eu passo o link, né, em caminho, tá? Bom carnaval para todos. Professor, E, só lembrar de parar de gravar. tá bom. Obrigado. E também tem outra dúvida. Eu acabei perdendo alguma